Muito boa tarde a você que nos dá a honra dessa audiência. Está começando mais um programa Ação na TV desta terça-feira. Estamos aqui, mais um programa, e você vai também poder participar ao vivo conosco. E o tema hoje é sobre a saúde dos nossos cães, dos nossos gatos. Aqui em nossos estúdios já está comigo o veterinário Felipe Rudjá, e daqui a pouquinho ele já vai dar o seu boa tarde e em seguida do próximo bloco nós já vamos dar o pontapé inicial desse assunto que eu tenho certeza que você vai gostar com toda certeza. E agradeço a você também que está em um dos 20 municípios que abrangem o sinal da Band Amazonas. E aqui comigo já também se encontra Marcelo Pardo, ele que vai também nos ajudar com essa, com certeza, bela entrevista com o veterinário aqui comigo. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Ação na TV, Felipe. Boa tarde a todos. Bom, nós vamos tratar de diversos assuntos hoje, mas antes disso, Marcelo Pardo, mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde ao nosso telespectador. A partir de agora, a medicina veterinária e a saúde dos nossos animais de estimação está em pauta no Ação na TV, para você da capital e do interior do estado participar através dos telefones. Doutor Felipe, vamos começando falando sobre as saúdes básicas dos cães e gatos. Vamos lá. Então, todo cachorro, quando ele nasce, né, ele recebe aquele colostro, aquele primeiro leite da mãe, né? A partir daí, esse colostro está cheio de anticorpos e ele vai segurar a imunidade do animal aí por volta de 45 a 50 dias. Então, a partir daí ele começa a perder essa carga de anticorpos que ele recebeu da mãe. Então, ele precisa, todo cachorro e gato também precisa ser vacinado, tá? É muito importante, não é só vacina da raiva, viu, gente? Vacina da raiva que a prefeitura, né, passa fazendo aí nas casas, tudo, não é só essa vacina aí não. A gente precisa fazer uma vacina chamada V8, ela protege contra os 8 principais vírus, tá? Isso já desde o nascimento ou isso demora alguns meses após o nascimento? Então, a partir de 50 dias, né, de 45 a 50 dias, né, a gente precisa já levar o cachorro ao veterinário e começar o esquema vacinal. Doutor Felipe, o senhor falava da vacina V8 e a prevenção contra 8 vírus específicos. Eu aqui na minha má formação ou não formação na área, mas na dúvida que tenho, pergunto, quais são as características de adoecimento que esses 8 vírus causam no animal de estimação e como que o telespectador em casa pode perceber que seu animalzinho pode estar adoecendo com uma dessas infestações? Certo. Essa vacina V8, ela protege contra os 8 vírus os mais recorrentes que nós temos na cidade de Manaus, né? É parvovirose, sinomose, né? A gente tem também a leptospirose. Então, a sintomatologia desses vírus que são mais recorrentes, a gente tem aí as gastroenterites, né? Gastroenterites hemorrágicas, ou seja, né, a diarreia com sangue. Então, na dúvida, leve sempre o animal no veterinário. Quando ele parou de comer, é o primeiro sintoma, o animal para de comer. Aí ele começa a ter febre, começa as diarreias, começa os vômitos, né? Então, primeiro sintoma, você percebeu o primeiro sintoma, já imediatamente pega o seu animal, leve e procure sempre a ajuda do profissional, que é o médico veterinário. E como você falou agora, fezes com sangue, essa é a mais comum de acontecer ou não? Sim, tanto a sinomose como a parvo, elas iniciam, né, os sintomas com essa sintomatologia de diarreia com sangue. E geralmente até o dono do animal ele pode achar que é devido à ração, isso pode ocasionar também devido à alimentação? Isso, a troca da ração, ela também pode levar o animal a apresentar uma diarreia. Então é por isso que é importante que você saiba fazer esse diagnóstico diferencial. Você não, o veterinário. Por isso que é importante você buscar a ajuda do veterinário. Você fazendo a troca da ração, ele pode vir a apresentar esse quadro de diarreia. Então, para você não confundir, né, com um processo viral, procure ajuda no veterinário. Ou seja, na dúvida, o profissional é a pessoa mais indicada para falar sobre a saúde do seu animal. Esses processos de imunização, a vacina uma vez aplicada, leva o meu cão até a clínica, ele toma as vacinas necessárias identificadas pelo profissional veterinário. Por quanto tempo esse animal estará imunizado, doutor? Certo. Ele inicia por volta de 45 a 50 dias o esquema vacinal. Aí ele vai ter intervalos de 30 dias, tá, entre cada dose vacinal. Ele toma 3 doses da vacina V8. Depois ele faz vacina de giardia, pneumonia e a raiva é a última, tá? O animal só pode vacinar, que fique bem claro.
O animal só pode ser vacinado com a vacina da raiva a partir de 90 dias de idade, tá? Ele não pode ser vacinado antes disso, tá? Isso, assim, é a preocupação que nós, como veterinários, nós temos, né? De ver se realmente o animal está na idade correta de fazer a vacina da raiva. Porque no caso, a vacinação antes pode gerar problemas como que morte ou outros tipos de problemas? Bem, isso pode acarretar, né, alguns problemas para o animal, assim, a vacina... Diversos, né? Isso, não é recomendado, né, Certo. fazer antes dos 90 dias. Agora, doutor, vamos falar agora a questão de castração. Até um certo polêmico, né? A questão da castração de cães e gatos. Na sua opinião, é importante? Sim, sempre quando o cliente chega no consultório, principalmente as fêmeas, né, eu costumo sempre perguntar: o que você deseja com esse cachorrinho? Né? O que você quer? Eu quero ele para minha companhia, ele vai ser um cão de companhia. Ou não, eu quero esse cachorro para reprodução. Então, caso você queira um cachorro para a companhia, a melhor coisa que você faz, castre esse cachorro, tá? Porque não só você vai estar prevenindo, né, problemas como uma gravidez indesejada, como você vai estar prevenindo problemas do trato reprodutivo, tá? Então é importante que quando você pegou o cachorrinho, primeiro, que seja planejado, tá? O cachorro ele tem que ser uma coisa que tem que ser planejado na vida das pessoas. Você tem que sempre planejar. Poxa, agora eu tenho como criar um cachorro, eu tenho condições de ter esse cachorro em casa, eu tenho condições de manter as despesas com o veterinário. Tenho, tudo bem, então vou comprar o cachorro, vou ganhar, né, de preferência adote, tem muitos na rua aí para a gente adotar, ou a gente tem, né, faz parceria com ONGs e tudo, e se você quiser entrar em contato, a gente indica lugares para você adotar um cachorro, que, né, tem vários para a gente adotar e, cara, são os melhores, são, né, os vira-latinhos que precisam tanto da nossa ajuda. Então, só voltando, quando ele chega no consultório, principalmente as fêmeas, é importante que você determine o que eu quero com esse animal. Quero para a companhia, então vou castrar meu animal. É a melhor decisão. Isso entre cães e gatos. O gato, quando castrado, ele se torna mais dócil, o cachorro também, ou ele se torna um pouco mais agressivo? Então, as pesquisas, estudos apontam que 70% dos cães que são castrados, eles não mudam em nada o comportamento, né? Então, assim, o que a gente já observou? Quando você castra o animal cedo, quanto mais cedo você castrar, maiores são as chances de que ele mude esse comportamento, né? De que ele fique um animal mais dócil, mais caseiro. Se for um gato que tem aquele costume de sair para cruzar na rua, ele vai ficar, né, mais caseiro. Então, quer castrar? Faça logo no início. E a questão de saúde? Quando o animal é castrado, no caso das fêmeas, no caso realmente, no caso dos machos, a questão da doença, evita várias doenças nesse período aí? Castração? Isso. Como é que é? Evita, quando se castra o animal, evita algumas doenças, como... Porque eu já ouvi dizer que quando se castra evita tumores, até isso que eu não entendo. Correto. Quando a gente faz, isso é mais para as fêmeas, né? Isso. As fêmeas você consegue prevenir todo tipo de problema do trato reprodutivo, como piometras, mucometras, vaginites, tumores de mama, né? Todos esses problemas aí, até as pseudociese, né, que são aquelas gravidezes indesejadas, que hoje em dia é muito recorrente, assim, é muito comum você pegar as cadelinhas com esse problema de pseudociese, né, que é aquela gravidez psicológica e tudo, a cadela se prepara para ser mãe mesmo, ela tem decência de leite e tudo, e, né, a gente consegue prevenir com a castração. É a única solução, a castração. Você falava ainda há pouco do controle vacinal e me chamou a atenção uma questão. A saúde do animal é de grande relevância, mas também a possibilidade de transmissão de doenças dos animais para os seres humanos, né? Que é o que a gente chama de controle de zoonoses. Nós temos até áreas do poder público especializadas com essa atribuição, com essa função. Eu te pergunto, quais são as zoonoses mais comuns e que mais correm riscos de serem transmitidas dos animais de estimação para o ser humano quando este não tem o devido acompanhamento veterinário? Certo, a gente tem o problema da raiva, né, que é o mais comum, é a maior preocupação, inclusive, da prefeitura. Mas, além do problema da raiva, a gente tem a questão da giardia, né, que é uma zoonose e é uma coisa que a gente pega diariamente na clínica, animais com giardia, e tem que ser devidamente tratado, porque isso tanto você, né, pode pegar do seu cachorro, como você pode passar para ele.
Tá? Então, é importante que se faça o devido tratamento e a devida prevenção, né, da giardia. Além disso, nós temos também do rato, né, a leptospirose, desculpa. A leptospirose também não é tão recorrente, mas é importante que se previna. E a prevenção para a leptospirose é a vacina, viu, gente? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Há pessoas que são tão apegadas a seus cães e gatos. Nós estamos falando especificamente desses dois porque são os mais próximos. Nós temos também quem tem aves em casa, né? Mas eu quero dizer daquelas pessoas que têm o hábito do cão ou do gato dormir dentro do quarto junto com a pessoa ou até mesmo em cima da cama, compartilham a mesma cama e dormem juntos como se fossem um casal. Eu lhe pergunto, há riscos para a saúde dessa pessoa no contato a esse nível com os animais? Então, quando você tem esse controle, né, essa prevenção desses problemas, né, de verminoses e problemas como giardia, não tem problema você dividir, né, o mesmo aposento, dividir a mesma cama com o seu cachorrinho, não. Agora, problemas há dividir, tipo colheres, eu já vi os donos pegando colheres e dividindo, né, com o próprio cão. Isso já é demais, né, doutor? Dividir utensílios, né, dividir a própria comida, você está comendo, dá um pouquinho e volta na boca. Agora, a questão da alimentação dos cães, a questão das rações, realmente existe, para cada cão, existe uma ração específica? Hoje no mercado a gente, né, encontra inúmeras rações, hoje a oferta é muito grande, né? Então, assim, existem rações que são específicas para cada raça, né? Até isso já criaram. Na verdade, o que acontece? Eles criaram, né, uma ração que o grão ele seja de um tamanho que o animal consiga quebrar em pelo menos 2 pedaços, né? Porque isso vai fazer o quê? Isso vai facilitar a digestão do animal. Então, uma vez que ele consiga quebrar os grãos da ração, ele vai ter uma melhor digestão. Por isso é que criaram uma ração específica para cada raça, para cada tipo de mordida, né? Esse é o propósito da ração. Perfeito. Assim, diante da experiência clínica, da tua experiência clínica, do teu know-how clínico dentro do teu histórico profissional, qual é o perfil das patologias mais presentes nos cães que buscam, as pessoas que levam seus cães a atendimento na tua unidade lá de saúde? Então, lá a gente não acredito eu que não só lá na clínica, mas isso, né, a gente tem estudos, tem dados que comprovam que 70%, até mais do que isso, são problemas de pele. A grande maioria é sarnas, piodermites, problemas de alergia, mas problemas de pele é o ranking, né? É o número 1 do ranking dos acometimentos na clínica veterinária. E como é que o dono do animal pode prevenir, evitando que essas doenças se instalem? Eu estou lá com o meu cachorro, com o meu gato, essas são as doenças mais comuns. O que eu devo fazer? Existem alguns, não sei se mitos, mas eu falo como mitos, porque na clínica médica, os profissionais de medicina falam muito comumente que a alimentação não tem nada a ver com uma série de doenças que as pessoas popularmente associam. E no caso da sarda, nós temos alguns alimentos que as pessoas popularmente, como por exemplo, não pode comer pirarucu, porque pirarucu é reimoso e o cachorro vai desenvolver sarda. A sarda foi porque ele comeu alguma coisa nesse sentido. E são lendas da nossa região, do nosso povo, que devem ser respeitadas enquanto tal, pela questão antropológica. Mas o que eu quero lhe perguntar existe de fato alimentos que podem comprometer a saúde do animal? Então, bem, eu como amazonense, né, da Gema, eu acho até legal, interessante, mas, gente, procurem sempre o profissional. Isso, o fato do animal, a alimentação hoje, ela não é responsável pela grande maioria dos casos de problemas, né, de alergia, por problemas de pele dos cães. Hoje, né, a gente comprova isso, a gente tem estudos lá e dá o diagnóstico na hora. Hoje nós temos na clínica, faz parte da nossa equipe lá de médicos veterinários, né, a gente tem lá o Dr. Lenilson. Hoje ele é, se não o melhor veterinário dermatologista da cidade de Manaus, tá? E vocês podem contar com o trabalho dele lá, que é espetacular. E ele, né, a gente consegue provar para você que, assim, isso é lenda. Doutor Felipe, o PC está fazendo uma pergunta aqui no ponto. Ele tem um cachorro que escurece, está escurecendo aqui
os olhos do cachorro estão ficando meio pretinho. Existe alguma ração que possa melhorar isso aí? O PC, né? Isso é o PC. Tá. Então, existe, né? A gente tem produtos que fazem a limpeza, né? A gente consegue fazer a remoção dessa lágrima, mas também existem rações, né? Que a gente pode falar o nome da ração, não sei. Pode, sem problema. Existe uma ração da Rios que ela, né, consegue melhorar muito. Ela não acaba, mas ela melhora bastante esse problema desse corrimento, né? Que inclusive esteticamente fica bem feio, né? Muito bem. Dos cães que frequentam a clínica, quais são as raças mais comuns na busca de atendimento, de tratamento? Olha, a gente tem, né, o que a gente chama de predisposição racial. Algumas raças que são predispostas a problemas de pele, a gente tem aí Cocker, nós temos Yorkshire, né, a gente tem o próprio Maltese, né, do PC, a gente tem aí o Shar-Pei também, são algumas raças que têm aquelas predisposições para problemas de pele, né? Assim como tem outras para problemas articulares, por exemplo, pastor alemão. Então, cada raça ela, né, vai ter a sua predisposição para problemas. Assim, isso aí é genética, né? A questão da genética, a gente tem um hábito, isso já é culpa do ser humano, a gente está sempre querendo o menorzinho, né? Quer sempre o menor Yorkshire, quer sempre aquele menor pinchezinho. Então isso, aquele que é sempre o menor daquela ninhada, ele geralmente é o que tem mais problema de saúde, tá? Então é aquele que a gente vai reproduzir, aquela genética que a gente vai passar para frente, porque a gente quer sempre aquele pequeno, sempre aquele menorzinho. Então isso é influência nossa, a gente é que passa aquele monte de problema, vai passando para frente. O ser humano é tão perverso que ele quer perverter até as leis de Darwin, né? Ou seja, o mais fraco deve ficar e o mais forte fica excluído, né? Então não tem saída. Na natureza, o mais forte prevalece, o mais fraco é extinguido, morre. É assim que é o processo. Talvez daí essa situação de encontrar nos menores, nesse modismo, o maior número de patologias. Se nós pudéssemos falar, se nós pudéssemos afirmar, a partir da perspectiva da sua especialidade, quais das raças, e aí eu coloco o nosso querido vira-lata, né? Ou rasga-saco, porque Manaus não tem latas, a maior parte é saco. Aliás, se eu pudesse, eu mandava todos para um abrigo na rua em que eu moro, porque eles adoram rasgar os sacos de lixo e fazer um enfeite na rua inteira. Eu lhe pergunto, incluindo aí os nossos cães e gatos de rua, quais são os que menos propensos são a adoecimento, se é que isso existe? Bem, os animais os vira-latas, né, que a gente chama de SRD, que são os sem raça definidas, como eles têm um cruzamento, né, uma genética muito misturada, então eles acabam se adaptando melhor, né? E só voltando ao que você falou sobre a lei da natureza, que o melhor, o mais forte, o menor, eu já tenho para mim que o que melhor que o que sobrevive na natureza é aquele que melhor se adapta, né? Então eu acredito que o vira-lata é aquele que melhor se adapta às condições naturais do nosso clima, da nossa região, da própria alimentação que ele vai ter, né, nas ruas e tudo. Mas, gente, o vira-lata ele não é o nosso vilão. Ele, na verdade, a gente tem que cuidar dele, a gente tem que prevenir que ele exista, né? E a única prevenção para isso é fazendo a castração, é o controle, né, controle de natalidade dos cães. Por que hoje existe um cachorro na rua, né? Porque já houve um cruzamento indesejado. Então, alguém cruzou né, deixou o animal cruzar e aí pegou os filhotinhos e soltou na rua. Então, a única maneira de prevenir, gente, é castração, tá? Vamos castrar seus animais. Pô, se você quer um cachorro para companhia, ele não tem por que ficar reproduzindo. Então, castre, procure um profissional e leve ele para fazer a castração. Se houver um cruzamento indesejado, né, procure, doe, né, faça a doação daqueles filhotes e tudo, mas vamos prevenir, vamos acabar com isso. Nossa cidade tem muito animal na rua, né? A Copa tá aí, tá chegando, isso aí, se a gente for, né, em outros países, a gente vai ver que não é a realidade lá. Lá eles conseguem ter um controle. Então, por que a gente não consegue também? Né? Vamos pensar, poxa, vamos trabalhar nisso aí, vamos procurar nós mesmos, a partir de hoje, vamos colocar a mão na consciência.
poxa, eu tenho um cachorrinho, vou castrar ele, vou procurar um profissional e vou evitar que isso, né? Talvez você, talvez meus filhos ou meus netos não vejam esse resultado do nosso trabalho, de estar castrando os animais da rua e estar ajudando a fazer essa doação. Mas quem sabe uma geração vai conseguir ver, né, o reflexo disso. Então é isso que a gente tem que acreditar, né? Se a gente não tiver fé, o que vai nos restar, né? Fé e ação, né, doutor? Porque são milhares de cães e gatos de rua. Eu tenho até uma teoria para isso. Você pensa assim, poxa, tem muito animal na rua, tem muito animal, né, que sofre aí na rua com sarna, com bicheira e tudo. Mas você imagina o seguinte, que existem aquelas patologias, né, que fazem com que os animais adoeçam e morram. Imagina se não tivesse essas doenças, né? O quanto que não teria de animal na rua? Teria muito mais. Se você acha que tem muito animal na rua, imagina, né, se não tivesse essas doenças. Então, a única solução é essa, gente. Vamos castrar. E o tema de hoje é sobre a saúde dos nossos cães e gatos. E você também pode estar participando conosco. O Monteiro vai já colocar o telefone e você pode estar ligando e tirando as suas dúvidas aqui com o Dr. Felipe e também participar da nossa conversa. Dr. Felipe, eu também quero perguntar a relação, quando a mudança do animal acontece repentina, quando ele começa até a agredir os seus donos, isso se dá de quê? Olha bem, geralmente isso tá ligado ao tratamento, né? A maneira como você cuida do seu cachorro. É isso. Somente isso? Alguma patologia pode também ocasionar isso? Fatores externos. Por patologia a gente tem aí a raiva, né? Ou até já peguei animal super agressivo, mas ele tinha problema de otite, né? Então você ia fazer um carinho, ia passar a mão, doía e aí ele se tornava agressivo, né? Mas é importante sempre procurar a ajuda do veterinário, porque a raiva ela está praticamente erradicada na cidade de Manaus, erradicada com vacinação, tá? Mas a gente tem bem o controle da raiva. Então essas mudanças de comportamentos assim repentinas, né? Pode estar associado também a casos como o animal, chegou outro animal em casa, então ele tem aquela disputa de território e tudo, né? Principalmente as fêmeas, quando estão no cio também, elas se tornam, né, mais sensíveis, e daí é isso. Bom, a gente já tem uma participação, boa tarde. Alô, boa tarde. Bom, boa tarde. Bom. Doutor, em referente a aqueles cães abandonados que existe, como você falou agora há pouco, diversos cães que nós vemos nas ruas de Manaus, você conhece alguma ONG que faz o recolhimento desses animais para a própria zoonose ou existe um outro grupo que faz esse tipo de trabalho? Certo. Hoje em dia a gente tem muitos grupos aí, né? A gente tem o GPA, a gente tem o grupo Compaixão Animal da dona Jaqueline Canizo, né, que é a nossa parceira lá. A gente tem o Patas, hoje tem vários grupos e várias pessoas que a gente ajuda, né? Lá na clínica a gente ajuda muitas pessoas que têm um trabalho individual também, que eu acho muito interessante, né? Você não ficar dependendo de grupos e tudo, porque quando você se torna voluntário, né, você espera muito do grupo. E eu acho que cada um, antes de pensar em entrar para um grupo, ou de pensar, poxa, eu vou começar a ajudar, vou começar a resgatar um animalzinho na rua, legal. Se você precisar, eu lhe ajudo. Mas o que eu acho que você tem que pensar é o seguinte, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para ajudar esse animal? Antes de você pedir a ajuda de um grupo desse, você tem que realmente pensar, o que eu vou fazer? Eu tenho condições? Eu vou ter para onde levar esse cãozinho? Né? Então isso é muito importante. É legal que se desperte esse sentimento das pessoas de compaixão, de querer estar resgatando os animais, mas, gente, vamos botar a razão na frente do coração. Eu percebo, por exemplo, que há um movimento da população que defende, que se apresenta da seguinte maneira: geralmente filho pequeno em casa, então pega um filhote de animal, de cão ou de gato. Os animais, aliás, nós também, quando filhotes, a gente joga toda aquela passionalidade sobre o animal, né? Fofinho, bonitinho, essa projeção humana sobre os animais. Mas esquece aquele filhote, como os nossos, eles vão crescendo e vão apresentando uma série de outros comportamentos que não são mais aquele de ficar dentro de uma caixa de sapato, num canto de sala, sob maior controle, como quando filhotes.
Depois disso, os cães passam a ser soltos nas ruas, né? Principalmente os cães vira-latas, né? Que eu acho que é um grande problema nos centros urbanos. O cão que tem um dono e que é criado na rua, ou seja, uma coisa completamente, uma contradição, né? A população aceita, pela sua percepção, a população aceita a ideia da castração como sendo um ato, uma ação que vai manter, num primeiro momento, o controle dessas quantidades populacionais e depois até a redução dessas populações? Não, a grande maioria, não diria a grande maioria, mas boa parte da população tem um certo, é meio aversa a essa ideia de você castrar, inclusive sempre com a justificativa de que você vai tirar a natureza do animal, que você vai mudar, ele vai sofrer. Gente, ele não sofre, você não vai mudar a natureza dele, tá? O animal, eu tenho um ditado que é mais ou menos assim: o cachorro, ele não está no mundo, todos os seres, né, todos os animais, independente de ser um cão, ser um gato, todos os animais, eles não estão no mundo para serem idolatrados, eles estão para serem respeitados. Tá? Então é importante que você respeite o cão, você respeita seu cãozinho, não precisa você humanizar ele, querer que ele jante junto com você na sua mesa, né? ou ande de roupinha igual a sua, ele não precisa humanizar tanto, né? Mas assim, vamos ter respeito por eles, e essa é uma maneira da gente respeitá-los. A castração, você não vai tirar a natureza dele, o animal ele precisa, para ele ser feliz, de alimentação, né? De uma saúde, e ele precisa expressar a natureza dele. Só isso. Você não vai tirar a natureza dele. Aceite a castração e ele não vai sofrer. É um procedimento simples, rápido. O pós-operatório é muito tranquilo. Talvez até porque esse termo castração por si só soe como algo penoso, não é, doutor? Porque na realidade a humanidade se castra, a nossa cidade, o nosso país, enfim, o Ocidente com muita facilidade, é o que mais faz, que é interromper o processo natural de reprodução, se é que se pode falar em algo natural em seres humanos. E uma outra questão, trazer o animal para a convivência de seres humanos já é desnaturalizá-lo, porque já está retirando do convívio natural para o convívio urbano, convívio entre pessoas. Ele vai ter alimentação ali na hora em que o dono propiciar, ele vai ter um lugar para se abrigar, ou seja, ele já está completamente fora do contexto natural. Na natureza seria completamente diferente, até o controle populacional, porque você colocou muito bem, as doenças e as mortes também fazem parte do equilíbrio populacional em todas as espécies, inclusive na nossa, né? É verdade. Apesar disso, eu acredito o seguinte: o cachorro, né, a espécie, né, é caninos domésticos, então ele já está domesticado, né? Qual é a raça que é considerada doméstica, que pode estar convivendo com a gente de casa e outras não? Todas as raças. Todas as raças? Todas são domésticas. Tá, e eu pergunto a você, qual o cachorro a raça mais específica para as crianças, para estar com nossos bebês em casa? Existe, né? Sim, existem, né, aquelas raças que têm aquele comportamento. Tem raças que você, tipo Beagle. Beagle é um cachorro que ele tem muita energia, né? Então seria o ideal para quem tem criança, para quem, né, quer, eu não digo doar, eu não digo dar de presente, porque eu acho que, né, tem que ser planejado. E cachorro, eu acho que você não tem que dar de presente um cachorro, ele tem que ser, para quem vai receber, ele tem que se planejar, ele tem que realmente ver se ele vai, né, se encaixar naquela vida, naquela rotina de vida que a pessoa tem, para depois não acontecer isso, né? De você pegar ou então comprar por impulso e depois você querer soltar na rua, ou você doa para alguém que também não estava planejando, né, ter cachorro. Então isso é bem complicado. Doutor Felipe, realmente a raça Pitbull é uma raça que realmente ela é muito agressiva ou vai de acordo, como você disse, da criação do dono? Vai da criação, gente, vai da criação. A raça ela não é assim, não. Hoje em dia a gente pega lá na clínica vários Pitbulls e 90% deles são bem mansos. Isso aí vai da criação. Para que você vai querer aquele animal? Para que você está criando ele, tá? A maneira como você, né, como você cria ele, não é o seu comportamento com ele.
Mas é aquilo que eu lhe falei, respeito, você tem que respeitar seu cão. Você pode, se você não tiver respeito por ele, deixar ele, né, com fome, então, se não tiver aqueles princípios básicos ali, você pode fazer qualquer raça se tornar uma raça agressiva. Eu que tinha fobia de cães, precisamente, quando eu era criança. Minha época era assim, ia para a taberna, se via um cachorro, dava 2 voltas em 3 quarteirões para poder chegar na taberna fugindo do animal. Isso do vira-lata mesmo. Antes de se sonhar do Pitbull e do Rottweiler, que tem essa cara de quem assim, vou lhe destroçar só de você olhar para ele, é mito então, mesmo com a manipulação genética desses animais, nós não temos um animal mais agressivo em relação a outros animais, isso não existe? Ele não tem esses níveis superiores de agressividade? Existem vários estudos que contradizem, né, e outros que afirmam. Então, assim, hoje em dia existe uma grande discussão a respeito disso. Mas o que eu já li a respeito é que sim, se você começar, né, a cruzar cães que tem essa índole de ser um animal agressivo, ele vai realmente, você pegar 2 cães que são bravos e tudo, você começar a cruzar, você vai passar realmente essa índole, né, para frente, né? Isso não acontece só com os cães, não. Isso acontece com outras espécies, né? O estudo que eu vi foi até com aqueles animais com esquilo, inclusive, e tudo, com animais que são menos domesticados, né? E aí fizeram 2 estudos, né? Conseguiram cruzar os mansos e cruzar só os bravos. E aí você conseguia passar dos mansos, você passava aquela genética para frente, e dos bravos também você conseguia só animais agressivos, né? Bom, eu quero lembrar você que a clínica do Dr. Felipe funciona 24 horas, é isso, Dr. Felipe? Isso, a clínica funciona ali na estrada da Ponta Negra, né, logo ali passando ali a saída de quem sobe do Nilo do Vale, mas é na estrada mesmo. Funciona 24 horas lá há 3 anos, tá? A gente está lá funcionando 24 horas, a gente, né, tem a nossa especialidade em dermatologia, clínica cirúrgica também. Que é a sua especialidade, né, também, né? É a minha especialidade, inclusive. E o telefone para contato lá, nós temos o 3238-3926, temos qualquer coisa. O meu celular, que também fica ligado direto para as emergências, é o 9301-6753. Pode repetir o número, por favor? O 9301-6753 e o 3238-3926. Olha, é a clínica Diagnovet. Eu com certeza indico, eu levo sempre meu cãozinho lá. O PC também vai levar, né, PC? O seu cãozinho com certeza. E o Marcelo, que futuramente vai levar os cãezinhos que ele vai adotar. Nem isso, Marcelo Pardo? Todos os da rua da minha casa, para castração. Uns 300, doutor. Se prepare para muita castração. Doutor Felipe, quero agradecer ao senhor pela sua participação. Muito obrigado por ter estado no nosso convite. Suas considerações finais. Obrigado, gente. Marcelo Pardo, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco em mais um programa aqui conosco. Obrigado, e obrigado à participação do Dr. Felipe, que de forma muito objetiva, muito clara, como todo homem de ciência, trouxe informações muito importantes para nós do estúdio, para você de casa, no lidar no dia a dia com o seu animal de estimação. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, todos juntos, debatendo um novo tema de interesse da população. Marcelo Pardo já disse tudo, eu estou um pouco... Esse negócio está me dando choque aqui, gente, eu tenho certeza disso. Mas amanhã estaremos aqui a partir de 1h20 da tarde. Então, até amanhã.